Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Marinho dos Santos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos no grande dia da Páscoa do Senhor. Então, o Padre vai ler o Evangelho aqui, que irá ser lido em todas as igrejas, nessa maior festa da nossa igreja, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos então na Páscoa do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. É muito interessante, por exemplo, que os cristãos dos primeiros séculos e ainda hoje, por exemplo, os cristãos do Oriente, dos ortodoxos, quando eles se cumprimentam, eles dizem Christos aneste aletinos, significa Cristo ressuscitou. E outro responde, ressuscitou verdadeiramente. Ressuscitou verdadeiramente. A ressurreição, meus irmãos, é a espinha dorsal da nossa fé, a coluna vertebral. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé e somos os mais indignos da humanidade. Somos homens mais dignos de pena se Cristo não ressuscitou dos mortos. Porque a base da nossa fé, o dogma máximo, podemos dizer, a verdade revelada máxima pela qual depois todas as outras vão sendo sustentadas, é justamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos da ressurreição, e foi, melhor dizendo, um fato meta-histórico. Padre, como assim? A ressurreição foi um fato histórico. A ressurreição não foi algo imaginado pelos apóstolos. Se nós pegamos certos autores, por exemplo, da teologia liberal, que começa no meio alemão, começa no meio protestante liberal, como Bultmann, que vem dizer que Jesus, na verdade, não ressuscitou, mas seria um mito, né? Uma mitologização, que nós temos vários outros mitos que falam, por exemplo, da questão da divindade que morre e ressuscita. Nós temos isso, por exemplo, no Egito Antigo, com Deus Osíris, ou nós temos, por exemplo, o Deus Mitra, que era um Deus muito cultuado pelos soldados romanos, na época do Império Romano, inclusive na época em que Jesus estava nesse mundo. E que a ressurreição seria como se fosse uma lenda, um mito, ou Jesus ressuscitou no coração das pessoas. Ou seja, relativizando ou desmaterializando a ressurreição. Porque a ressurreição, ela tem esse cunho histórico, porque a partir dela nós temos uma guinada na humanidade. A gente vai ver, por exemplo, o próprio Flávio Joséfo, aqui o padre está dando uma fonte fora do Evangelho, que ele fala que realmente, olha, estão dizendo, Cristo ressuscitou. Então nós temos um fato histórico, mas ao mesmo tempo também que ultrapassa a história, pela qual dividiu-se toda a humanidade. Porque com a ressurreição, Jesus, ele confirma tudo aquilo que ele pregou. E nós vamos ver justamente, meus irmãos queridos,
Durante os primeiros séculos até hoje, quantas pessoas morrendo, quantos mártires, imaginemos todos os apóstolos de Jesus que tiveram mortes cruéis, que foram mártires, com exceção, por exemplo, do apóstolo São João, que segundo a tradição morreu de velhice, morreu senil. Todos os outros morreram de morte violenta. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por um fato elucubrado. As pessoas se dão a vida, é por algo real. É por algo impactante, por algo que mudou a vida das pessoas. E se nós cristãos, nós somos chamados a sermos testemunhas e testemunha daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus realiza por nós, que Jesus mudou, que Jesus transformou. E Jesus só muda, transforma porque Ele vive. Porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor. Nós nos relacionamos com Jesus a partir desse dado, que Jesus é Deus. Se Jesus fosse meramente um homem que ficou no túmulo, que ficou com o seu corpo apodrecido como o nosso vai ficar, nós não nos relacionaríamos com Ele. Mas porque Ele ressuscitou, Ele vive, eu tenho essa possibilidade de entrar em contato com o Senhor. Nós agora há pouco escutamos este relato do Evangelho dizendo que as mulheres indo pro túmulo, foram para o túmulo logo cedo, por quê? Porque elas estavam saindo do Shabá, elas estavam saindo do sábado. E a gente sabe que no sábado não pode se fazer nada. E foram para poder dar as honrarias ao corpo de Jesus. E chegando lá, como nos diz então, elas viram a pedra rolada, né? E aí depois vem dizer para nós que elas interpretaram, souberam sim que Jesus, ele ressuscitou dos mortos. A gente vai ver depois o relato quando Jesus aparece para Maria Madalena em outro trecho do Evangelho, quando Jesus depois aparece para os apóstolos, para os 11, para os 10, porque Judas já tinha se matado. Então Jesus aparece para os 11, para os 10, depois aparece para Tomé numa segunda aparição. Quando Jesus aparece depois para os discípulos de Emaús, a gente vai ver isso mais tarde. Quando Jesus ressuscitado aparece, segundo 1 Coríntios capítulo 15, aparece uma aparição, apesar do Evangelho não nos falar, quem nos fala é Paulo, para Tiago, e uma aparição para Pedro. Depois vamos ver uma outra aparição no lago de Tiberíades, em que João vai nos narrar, que aparece, inclusive, Jesus, ele come diante dos seus discípulos pão e peixe, e fala diretamente com Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Ou seja, Jesus, ele estava resgatando Pedro, reconfirmando Pedro na sua missão. Depois vamos ter a aparição do ressuscitado como que por um motivo para Paulo. Jesus aparecendo para Paulo. Jesus aparecendo glorioso, escatológico, podemos dizer assim, para João em Apocalipse. Então, a ressurreição é algo real, tem a sua dimensão histórica e além da história, por isso que o padre falou, é supra-histórico, é meta-histórico. A ressurreição vem confirmar tudo aquilo que Jesus falou, mostra, evidencia e torna patente a sua divindade e torna patente a sua glória, a sua vitória sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Cristo ressuscitado, meus irmãos, ele ressuscita com o seu corpo. Então aí nós temos o dado encarnatório e o dado da matéria. Como assim? A gente pode pensar muitas vezes, quando entrou esse pensamento gnóstico na nossa sociedade, sempre teve, né? Às vezes em alguns momentos mais forte, outros menos forte, tiveram a matéria como mal, como alguma coisa negativa. A gente vai ver isso, por exemplo, nas religiões hindus, na religião budista, nas religiões até mesmo de, por exemplo, kardecista aqui, com todo respeito a eles. Evidentemente que vão dar uma outra conotação, mas essa ideia de que o homem ele vai reencarnando, que o homem vem a esse mundo para pagar dívidas passadas, ao mesmo tempo também contrai dívidas futuras, mas em que o corpo meramente seria como se fosse uma carta e um envelope e a alma se fosse o conteúdo da carta. E a nossa fé cristã vem dizer que não. Vem dizer
que Deus criou o homem enquanto unidade de corpo e alma, querida por Deus, mas que o pecado veio sabotar, o pecado veio desconectar, veio romper esse liame em que justamente Jesus vem resgatar pelo poder da sua ressurreição. Porque Jesus ressuscitado, ele dignifica, ele diviniza, ele glorifica, ele pneumatiza, ou seja, ele permeia e ele transpassa toda a matéria. Porque este mesmo corpo que ele recebeu da bem-aventurada sempre Virgem Maria, este mesmo corpo que sofreu a paixão, sofreu a morte, que foi massacrado, dilacerado, violentado a ponto do profeta Isaías dizer que ele perdeu a forma humana, esse mesmo corpo é o corpo pelo qual o Senhor ressuscita, pela qual a sua alma se une novamente ao seu corpo, em função e pelo poder e em virtude da união hipostática da divindade, tanto no corpo quanto na alma, Jesus ressuscita nos mortos. Em Atos dos Apóstolos, vem nos dar um outro prisma, dizendo que o Pai o ressuscitou. Então, seja o Pai que o ressuscitou, seja ele ressuscitando pelo seu próprio poder, tudo se deu enquanto trindade. O Pai que o ressuscita, ele que se auto-ressuscita por meio da ação do Espírito Santo. É muito interessante que a gente vai ver o poder de Deus manifestado na ressurreição, quando em Mateus, o Evangelho de Mateus, bem no finzinho da leitura da Paixão, foi lido no Domingo de Ramos, na versão mais longa, os sacerdotes Caifás e os outros sacerdotes foram falar com o procurador romano Pôncio Pilatos, pedindo que colocasse guardas para certificarem de que ninguém roubasse o corpo do Senhor. Porque se tinha escutado que ele falava de ressuscitar, então a gente garante que ele não ressuscite. E aí nos diz o Evangelho que anjos descem do céu. Nós vamos ter alguns relatos, algumas diferenças narrativas, mas o importante é nós extrairmos a verdade, que anjos descem do céu, que aconteceu um grande terremoto e que enfim a pedra rolou e o Senhor saiu glorioso ressuscitado. E aqueles guardas, quando viram, ficaram aterrorizados, a ponto de desmaiarem. Os mesmos anjos que haviam anunciado para Maria Santíssima a figura angélica, no caso Gabriel, de que ela seria mãe do Salvador, que tinha aparecido para Zacarias, de que João Batista nasceria, que havia aparecido no nascimento de Jesus cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Esses anjos que, segundo o Evangelho de Marcos, serviram Jesus depois que Jesus jejuou durante 40 dias no deserto, 40 dias, 40 noites, e Jesus havia vencido as tentações de Satanás. Esses mesmos anjos depois aparecem para anunciar a ressurreição, para rolar a pedra. E a gente vai vendo então que certas pedras da nossa vida, que nós não temos poder de rolar, Deus tem poder para rolar e para tirar-nos dessa situação de morte. A Páscoa significa essa vitória. Pesha significa salto. E aqui existe essa relação justamente dessas festas judaicas com a festa cristã. Por exemplo, nós temos a Páscoa judaica, a Páscoa cristã. Depois nós temos a festa das tentas, chamada de Sukkot, e a festa do Shavuot, que seria as festas das semanas, que a gente chama de Pentecostes. A gente vai se lembrar 50 dias depois, em que Jesus ressuscitado, uma vez voltando para o Pai, glorificado, envia do Pai o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, derrama sobre eles o Espírito Santo. E aí nós vemos esse movimento interno de Deus, né? O Pai que enviou o Filho pelo Espírito, o Filho que uma vez ressuscitado na força do Espírito e assim glorificado, voltando para o Pai, junto do Pai envia sobre os seus o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, a ressurreição é muito mais do que, por exemplo, uma revitalização. O padre dá um exemplo. A gente tem a gente chama de ressurreições, por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscitou
Lázaro, como está lá em João capítulo 11. Eles morreram de novo, voltaram à vida, reviveram, né, se revitalizaram e depois voltaram a morrer. Mas no caso de Jesus, não. Ele ressuscita para nunca mais morrer. Acontece uma continuidade e uma descontinuidade, porque ele nunca mais morre. E nós podemos contemplar na sua ressurreição um novo modo de existência e de percepção que nós temos de Jesus agora. Porque Jesus ressuscitado, ele ressuscita com seu corpo glorioso, com a agilidade. Santo Tomás de Aquino vai dar 4 características do corpo glorioso. A claridade, ou seja, cheio de glória, de luz, como foi mais ou menos lá no momento da transfiguração. A agilidade, ele pode se mover, ele não está preso ao espaço como nós estamos presos. A agilidade, a sutileza, ou seja, um corpo sem peso, como nós entendemos nessa dimensão material que nós dimensional que nós existimos, e impassibilidade, ou seja, um corpo que não sofre. Nós vemos tudo isso no corpo ressuscitado, no corpo que tem características novas, no corpo que passa, por exemplo, entre as paredes, como a gente vai ver depois nos evangelhos, que aparece, que desaparece, um corpo que no primeiro momento não foi reconhecido nem por Madalena, tanto quanto também pelos discípulos de Emaús. Esse corpo que depois da ascensão vai ser reintrojetado na Trindade, então de uma certa forma Von Balthasar vem dizer que Deus é afetado com a encarnação, com a ressurreição e depois, consequentemente, com a ascensão. A gente vai falar da ascensão quando chegar o devido momento, quando Jesus volta para o Pai. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: onde nós podemos encontrar Jesus ressuscitado? Primeiramente, na igreja. A igreja é o seu corpo místico, a extensão histórica do seu corpo, a extensão histórica de Jesus no mundo. Nós vamos encontrar Jesus ressuscitado nos sacramentos, no toque da ação da graça de Deus e principalmente na Eucaristia, porque ele está ressuscitado na Eucaristia. Vamos encontrar Jesus ressuscitado na sua palavra. Vamos encontrar Jesus ressuscitado onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no seu nome, como o próprio Jesus prometeu. Nós vamos encontrar Jesus ressuscitado naqueles que mais sofrem. Quantos santos Jesus apareceu em dimensão de um doente, na figura de um doente, de um enfermo, como por exemplo, quando Jesus apareceu dessa forma para São João de Deus. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, esse Jesus agora ele é perceptível de uma outra maneira, porque ele não está mais limitado aos liames do tempo e do espaço. Nós podemos encontrar Jesus na oração. Você pode encontrar Jesus hoje mesmo. Esse Jesus que, uma vez ressuscitado, Deus tira-o do sepulcro da morte, o Pai, e lhe dá um nome acima de todo nome, como está lá em Filipenses. É lhe dado o nome de Adonai, de Kyrios. Ele é constituído Senhor. Todo o poder foi me dado pelo Pai, seja no céu e seja na terra. O Pai glorifica. Então, ele que fez esse movimento de humilhação, agora ele é glorificado, ressuscitado. O seu corpo não conhece a podridão da morte, mas agora vive e vive para sempre. Mas esse ressuscitado também continua tendo as marcas da paixão, para poder lembrar para nós que mesmo a gente vivendo essa força da ressurreição, nós continuamos com as marcas, com as cicatrizes dessa vida, dos nossos sofrimentos, dos nossos traumas, dos nossos pecados, até pecados perdoados. Porém, Deus tem poder de transfigurar, Deus tem poder de tudo mudar. São João Bosco, a gente não sabe se foi uma visão, se foi um sonho, porque ele, por discrição, ele colocava muitas das coisas como sonhos, e na verdade eram visões. Alguns autores defendem isso. Viu Jesus no céu e ele dizia que cada chaga de Jesus brilhava mais do que o sol. A ressurreição, a palavra anastasis do grego, significa estar em pé. Então, ele ressuscitado levanta dos mortos, como ele quer levantar a mim e a você. E é muito interessante, meus irmãos, porque a Páscoa dos judeus, que nos lembra que o povo hebreu ficou 400 anos escravo, 420 anos escravo, se não me engano, lá no Egito, na terra de Misraim. Estou falando aqui em 1250 anos antes de Cristo, portanto,
Alguns defendem que o faraó seria Ramsés II. Então, Deus levanta um estrangeiro, Deus levanta um estrangeiro, um hebreu. Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo de Israel. Castiga com 10 pragas, a 10ª praga mais importante, quando o anjo da morte passa, o anjo cefador, e leva todos os primogênitos do Egito, e Deus manda matar cordeiros e passar nos umbrais das portas dos hebreus sangue. E quando o anjo passasse e visse o sangue, o anjo saía, então ia adiante, poupava os filhos dos hebreus. Até o ponto depois que o faraó decide libertar os hebreus, depois o faraó ele tem o seu coração endurecido, ele se arrepende, volta a perseguir os hebreus, e nos diz que quando está então o povo hebreu com Moisés à beira do Mar Vermelho, Moisés no desespero ora para Deus, e Deus fala, golpeia o Mar Vermelho com um bastão, com um cajado, ele golpeia, e as 2 paredes de água se abrem, e Moisés passa com o povo a pé enxuto, chegando do outro lado do mar. Nós estamos falando aqui da Península Arábica. E quando chega do outro lado, Deus suspende esse milagre, e as 2 paredes de água caem sobre cavaleiros, sobre todo o exército de Faraó, inclusive sobre o próprio Faraó, que acaba morrendo. Então, a festa da Páscoa dos Hebreus é isso, significa isso, esse salto, fechar esse salto da morte, da escravidão para a liberdade. E nós vamos ter então a nossa Páscoa, a Páscoa que nós somos convidados a fazer, esse salto do pecado para a graça, para o perdão, esse salto do vício para a virtude, e o salto da morte para a vida, que acontece em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a figura do faraó era a figura de Satanás, que nos escraviza, que vem nos colocar sobre o seu jugo duro do pecado, mas que é vencido pela força da Páscoa do Senhor, pela força da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. O tempo de Páscoa é tempo de reconciliação, porque o primeiro dom da Páscoa, da ressurreição, é o perdão. Quando Jesus vai soprar sobre eles, sobre os apóstolos, a gente vai ver domingo que vem, e Jesus fala, a paz seja convosco, receber o Espírito Santo. Então, nesse domingo de Páscoa, eu convido você, mais ainda, Jesus te convida a você perdoar, a dar o perdão, a pedir perdão a quem você ofendeu, a dar o perdão a quem te ofendeu, quem te insultou, a você estender a mão àquele que precisa, a convidar uma pessoa que você não vê há muito tempo para poder cear contigo. É esse momento que Deus nos dá como grande presente, como grande dom para a nossa vida. A primavera, não mais uma primavera, aqui no hemisfério norte é primavera, não uma primavera temporal, mas uma primavera espiritual, que vem anunciar para nós o reflorescimento dessa vida nova que o Senhor deseja dar para cada um de nós. Que Deus eterno, todo-poderoso, nos abençoe, por intercessão da Virgem Maria, a Senhora da Alegria. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Uma santa e feliz Páscoa a todos vocês. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.